Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu me chamo Vitor, sou pastor e todos os dias às 21h30 temos um episódio devocional novo. Hoje estamos estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Aqui estamos diante do comissionamento de Jesus, onde ele escolhe os seus discípulos e envia então esses discípulos para anunciarem o Evangelho. Cristo Jesus dá uma série de conselhos e ensina a eles qual deve ser então a postura daquele que está anunciando o Evangelho. Eu quero te convidar então a pegar a Bíblia e ler junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Temos aqui então a escolha destes nomes. É bem interessante que a maioria deles era adolescente / jovem ali no começo da vida, com exceção de Pedro, que era um pouco mais velho, já era casado. Cada um destes fazia parte de um nicho diferente social. Tínhamos ali coletores de impostos a pescadores, pessoas iletradas a pessoa com um grau de instrução maior, pessoas que faziam parte de grupos políticos como Simão o Zelote, cada um destes com suas qualidades, aptidões e com seus defeitos, prontos para serem transformados por Cristo e enviados para anunciar este evangelho. A orientação de Cristo Jesus é que eles deveriam pregar somente para as ovelhas perdidas de Israel. Ainda não chegou o tempo de anunciar aos gentios naquele momento. E Cristo Jesus os capacitou com dons para que expulsassem demônios, curassem enfermos. Eles estavam ali preparados. O evangelho deveria ser pregado, é que o reino dos céus se aproximava. Cristo Jesus começa então a dizer qual deveria ser a postura, que eles não deveriam levar absolutamente nada consigo, pois o obreiro é digno do seu salário, que eles iriam viver como pregadores itinerantes, e quando encontrassem uma casa que ouvisse e acolhesse eles, eles deveriam dormir ali, e a paz do Senhor repousava sobre aquele lugar. Mas se as pessoas não quisessem recebê-los ou ouvi-los, eles deveriam limpar a poeira das suas sandálias e seguir para outro local. Cristo Jesus diz que estava enviando eles para o meio de lobos. Eles eram ovelhas no meio de lobos e era necessário então ter a astúcia da serpente, mas a prudência das pombas, sem malícia como as pombas. Cristo Jesus deixa muito claro que eles seriam perseguidos, que eles seriam arrastados para os tribunais e que toda vez que uma cidade começasse uma perseguição, eles deveriam migrar para outra cidade. Ele deixa muito claro que eles não deveriam temer aqueles que poderiam matar o corpo, mas aqueles que poderiam matar a alma. Cristo Jesus é aquele que tem poder sobre as nossas vidas e estes homens estavam sendo enviados por ele e por isso Cristo Jesus deixa claro: não tenham medo, não tema o que pode fazer o homem. O texto vai avançando e ele começa a deixar claro qual é o seu ministério. Cristo Jesus diz: eu não vim para trazer paz no ambiente familiar, eu não vim, o meu cenário aqui é preparar vocês para um campo sim de batalha, de divisão. E qualquer pessoa que ame mais o seu pai do que a mim não é digno de mim. Cristo Jesus então começa a expor para cada um dos seus discípulos que para segui-lo é necessário sacrifícios. E é com este trecho de agora que eu gostaria que você abrisse o coração para ouvir a mensagem do Senhor desta noite. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Sabe, meus irmãos, o reino dos céus é feito sim de renúncias.
Nós precisamos renunciar aos desejos da carne, às tentações, renunciar aos reinos e prazeres deste mundo para ganhar a Cristo Jesus, para fazer parte deste reino. Cristo Jesus deixa claro que não divide a sua autoridade, o seu prestígio com ninguém. Nós precisamos colocá-lo sempre em primeiro lugar. Mesmo diante da nossa família, Cristo precisa estar em primeiro lugar. E quando nós falamos sobre Deus estar em primeiro lugar, nós não estamos necessariamente falando sobre a igreja estar à frente da família ou a sua missão estar à frente da família, pois a família é uma missão, um ministério que Deus te confiou. Mas nós precisamos honrar a Deus acima de todas as coisas. E o que Cristo Jesus nos ensina aqui é que para fazermos parte deste reino, precisa haver dignidade da nossa parte. Nós somos encontrados sem dignidade nenhuma. Ele nos restaura e Ele mesmo nos outorga esta dignidade, mas é necessário que eu e você estejamos prontos para este movimento de renúncia. Para que você possa entender a dimensão do sacrifício, todo sacrifício começa primariamente com renúncia, com dizer não, com se estabelecer, com botar uma postura. Diante desses nãos, destas recusas, é que eu e você começamos então este cenário de sacrifícios em nome de Cristo. Lembrando que é um sacrifício vivo e não mais um sacrifício morto, pois Cristo Jesus já se sacrificou por nós. O texto vai nos dizer que nós deveríamos então negarmos a nós mesmos. Isso tem tudo a ver com renúncia, com dizer não à carne, aos impulsos da carne. A sequência do texto diz tomar então a nossa cruz. Sabe, eu e você fomos convidados a um cenário de martírio. Ser um cristão genuíno é estar pronto para pregar e para morrer. Alguém disse que se o cristão estiver pronto para pregar e para morrer, ele está preparado para o encontro com Cristo. Ele está preparado, pois a vida dele se resume ao Senhor. Sabe, Cristo Jesus estava preparando seus apóstolos e discípulos para que um dia experimentassem, sim, o martírio, o sofrer em nome de Cristo, o morrer por Cristo. Sabe, nos nossos dias, as perseguições são veladas. O discurso de ódio contra cristãos, quer sejam protestantes ou católicos, de alguma maneira ainda é celebrado em nossa sociedade, mas é uma violência diferente da do tempo bíblico, onde aquelas pessoas literalmente estavam morrendo por anunciar a sua fé. Nós encontramos isso principalmente na janela 1040. Em alguns países do mundo, cristãos ainda são presos, perseguidos, maltratados, igrejas são queimadas. Mas o cenário que vivemos aqui no Brasil parece não exigir tanto. Mas, meus irmãos, o tempo da censura tem chegado e tem tramitado tantos projetos de lei que colocam sim a nossa vida em risco. Independente se um dia eu e você viveremos um martírio, que eu e você sempre estejamos prontos a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo, a nos alegrarmos nos insultos, nas perseguições, nas injúrias, sabendo que Cristo Jesus padeceu muito mais. O texto vai nos assegurar que aquele que quiser salvar a sua vida irá perder, mas aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, a salvará, a encontrará. Vale a pena nos dedicarmos a sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Temos uma recompensa gloriosa da parte dele. Sabe, meus irmãos, é necessário nos sacrificar. A chamada de Cristo Jesus é uma chamada de renúncia, de martírio, de sofrimento. Talvez você já tenha passado por isso, por zombaria, por desprezo, por ser desqualificado por ser crente, por ser escanteado por ser crente. Glorie-se diante de Deus em cada um desses fatos, pois vale a pena, pois aquele que quer ganhar o mundo perderá, mas aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, esse está salvando a sua vida. Eu quero orar por você também que é vocacionado, chamado por Cristo Jesus, com suas qualidades, com suas mazelas. Eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo de Deus te capacita. Ele capacita com dons, ele te capacita com o que falar. Talvez você diga, pastor, eu não sei o que falar. Ele coloca as palavras certas no teu coração. Não se sinta menor, mas se sinta preparado e capacitado por Cristo Jesus para anunciar as grandezas deste evangelho. Coloque Cristo Jesus como centro da sua vida e saiba que Cristo Jesus tem o melhor, uma herança incorruptível preparada para mim e para você.
Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado por este tempo. Fala ao coração dos teus servos, ó Deus, levanta homens e mulheres disponíveis no teu reino para pregar este evangelho, pois entendemos que o reino dos céus se aproxima, que possamos priorizar o Senhor, que não venhamos a ter medo daquilo que o homem pode fazer com as nossas vidas, que possamos, ó Deus, diante de Ti, abrir o coração, priorizando o reino, prontos para o sacrifício, prontos para o martírio, prontos para a renúncia. Ó Deus, que cada um dos teus servos possam se entregar plenamente a Ti. Nós os abençoamos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã.